pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com mais uma roda de conversa. Hoje o tema é dependência química e mais uma vez está conosco a Dália Denner, psicóloga, psicanalista, Lídia, comunicóloga, teóloga, para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante. Oi, gente, tudo bem? Olá, Tudo bem? De novo. Dependência química é um tema que está sempre em alta e a gente precisa sempre falar, porque a gente precisa entender a questão da dependência química como um processo de adoecimento do sujeito, né? Com certeza. E desmistificar essa visão que ainda perpetua na sociedade de que a dependência é uma questão de vadiagem, de falta de vergonha, ou o sujeito não tá nem aí com a vida e por isso torna-se dependente. Então acho que o primeiro aspecto que a gente precisa desmistificar é justamente esse. A gente está falando de um problema grave, um problema de saúde e que se tornou um assunto que ocupa as pautas brasileiras, né? Basta a gente ligar a TV que a gente vai perceber que toda a cidade está cercada por micro cracolândias, no nosso caso em São Paulo, cracolândias gigantes, de fato, e que a gente precisa ter um olhar, uma atenção da saúde pública e também dos governantes do nosso país, porque é urgente pensar essa pauta. Com certeza. E é interessante, que vocês são novinhas, mas assim, quando eu era adolescente, né, a gente tinha aquela música, né? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Então tinha toda uma glamorização, né, da questão da droga, né? Enquanto descoberta, enquanto um ato revolucionário, enquanto reivindicação de um monte de coisa. E é interessante porque com o caminhar e a intensificação, eu acho, que deste fenômeno, quando a gente começa a pensar em dependência química, a gente começa a ver o adoecimento não só de uma pessoa, mas de toda uma estrutura, né? Dependência química, né, para quem não entende, é a dependência de uma determinada substância que tem os seus efeitos psicológicos, físicos sobre o indivíduo, sobre o qual ele não tem controle, né? Então, assim, cada vez mais a pessoa que ingere qualquer tipo de substância, pode ser droga, pode ser álcool, pode ser medicamento, pode ser tabaco, o que for, vai aumentando o nível de tolerância, ou seja, cada vez mais a pessoa vai precisar de maior quantidade daquela substância para obter o mesmo efeito, o mesmo resultado. E a pessoa começa a perder efetivamente o controle. Então ela tem aí uma compulsão, eu preciso, para estar no mundo eu preciso daquela substância, aquilo passa a ser o foco, né, o centro da atenção daquela pessoa, independente do mal que isso gera. Agora, isso tem um monte de causas, né? E aí é interessante a gente começar a entender que aquela pessoa que de repente é acometida, né, ou que tem ali uma dependência, ninguém é dependente porque quer. Ou porque tá na moda. Ou porque tá na moda, ou porque isso é glamuroso, porque é bacana. É uma perda de controle. Exatamente. Né? A pessoa perde a mão. E essa é uma diferença entre, inclusive, a dependência e aquele uso que muitos jovens fazem. Que chamam de uso recreativo. Isso, o uso recreativo. Né? Isso acontece. O pessoal pode encher a cara, pode fumar enfim. Não vou entrar no âmbito se é legal ou não, mas acontece e isso não gera problema nenhum para aquela pessoa. Né? Porque ela tem... cada corpo reage, ela tem um controle, isso é feito esporadicamente, não tem ali uma certa frequência, enfim. Quando o uso começa a se tornar frequente, né, a gente fala de abuso, né, a pessoa pode tomar todas, né, sair cruzando as pernas ou consumir uma determinada substância, enfim, inalar, fumar, qualquer coisa. E aí, ainda assim, ela pode dirigir embriagada, chapada, mas ainda assim ela tem um controle. Quanto mais a frequência e quantidade vão se intensificando,
menor o controle da pessoa. E aí sim, maior a dependência. Exatamente. Tem uma coisa legal pra gente pensar. Tava lendo um texto essa semana e aí tinha uma questão que era assim: qual é o tamanho do vazio que a sua compulsão está tentando tapar? E eu amei essa frase. Porque é dolorosa, mas é exatamente isso, assim. Os processos de dependência química, eles começam exatamente assim. Há um buraco na alma e a gente precisa tapar esse buraco, né? E aí a gente precisa fazer uso de algo que possa minimamente me ajudar a encarar. Então, a questão da droga, a gente precisa sempre pensar nisso, né? Eu tive essa experiência de trabalhar um pouco com dependentes químicos, e é isso, assim. Essa sensação que as drogas produzem no corpo, né? Esse efeito e essa produção de dopamina, da substância certa, né? Que as drogas produzem no corpo e que trazem essa sensação de prazer. Então, numa sociedade imediatista como a nossa, em que a gente procura tapear os sentidos e os sentimentos e trazer alívio para as inquietações e para as angústias, usar a droga é uma forma de trazer esse alívio. E aí a grande questão é, enquanto estou automaticamente tapeando os meus sentidos e os meus sentimentos, produzindo essa sensação de prazer, as pessoas vão querer consumir cada vez mais. E aí, a grande questão é, quando é que a gente vai encarar os buracos e não tapeá-los, né? E aí é com vocês que são da psicanálise. Como é que a gente pode pensar nesse processo de encarar as dores e angústias? Não, mas é isso mesmo, Lídia, assim, a gente traz muitos conflitos inconscientes, né? A gente tem na base, vamos dizer assim, da dependência, né? Você pode ter uma dependência por imitação, então de repente a família é permissiva, alguém na família fazia uso de algumas substâncias e isso se faz por imitação. Você pode ter aí algumas questões pessoais de distúrbios de personalidade, depressão, ansiedade, que são as formas que eu lido, né, que eu aprendo a lidar com o mundo, com todos os meus mecanismos de defesa, enfim. Muitos desses conflitos, eles são inconscientes, né? Então, de repente, numa terapia, por exemplo, no contato que você estabelece, naquilo que a gente chama de transferência, na relação que você estabelece com o seu analista, que é possível você descobrir, né, levantar mesmo, né, a coberta de alguns conflitos para tentar superá-los, né? Lógico que quando você diz, não, a droga gera prazer, então a pessoa não consegue lidar com seus vazios, com as suas angústias. Sim, isso é verdadeiro, né? Então, assim, ao mesmo tempo, vira um círculo vicioso. Para fugir, né, de um problema, de um trauma, e aí os traumas podem ser variados. Você pode ter uma questão de abuso, você pode ter famílias desestruturadas, você pode ter ali a realidade de cada um, dependendo, né, do como for. Eu não quero lidar com essa dor que isso me gera. Eu não quero lidar com essa frustração. Então eu vou lá e algo me dá prazer. E é esse prazer que me vicia, né? E cada vez mais eu preciso desse prazer. E aí isso vai aumentando cada vez mais a minha voracidade, ao mesmo tempo que diminui a minha capacidade de lidar com a frustração, né? E é onde o indivíduo acaba se alienando. Eu não estou falando aí, obviamente, de uma perspectiva moral, mas eu estou dizendo ali, ele perde autonomia, né? E quando eu perco o controle, perco a autonomia, a droga me consome, né? É onde eu acabo me viciando, eu acabo sendo escravizado por aquela substância. Perfeito. Né? Exatamente. Essa perca da realidade, né? Porque é uma perca da realidade. Então entra naquele mundo da fantasia, daquilo que... Da alucinação, né? Da psicose, né? Então mas eu queria trazer aqui qual é o cuidado, né, o planejamento que tem que ter com essas pessoas, né, com a família,
né, essa instrução que a gente pode dar nesse contexto, porque a gente sabe que não é porque eles querem, é uma doença, né? Exato. E como tratar essa doença, como oferecer esse cuidado, esse planejamento? Primeiro, encarar que não é uma doença que tem cura. É o primeiro passo, entender assim, não tem cura. Dependência química é algo que você adentrou a este mundo, você vai conviver com essa questão de dependência forever. Agora, é entender que ser dependente não significa que serei um usuário frequente, que serei um usuário eterno, né? Quando a gente procura cuidados, quando a gente procura espaços de tratamento, podemos então ter essa questão da dependência, mas estar sem uso, né? Então, entender isso. Então, adentrou nesse mundo é entender que essa dependência vai estar sempre batendo na tua porta e entender que você vai conviver com esse fantasma. Então, se eu frequento espaços que me trazem gatilhos e que me despertam essa fissura, eu vou fazer uso. Se eu... Bom, enfim, né? Não tem autocontrole. Então, é entender que esse fantasma vai estar sempre aqui, ó, fungando no seu cangote. E isso significa que todo cuidado é sempre importante e que a gente precisa entender que há mecanismos que nos ajudam a seguir sem fazer uso. Então, apoio familiar é essencial, porque a família também vai cair num ciclo vicioso e de dependência e de tentar negar ou de tentar curar espiritualmente, ou de, enfim, não é o caminho. Então, identificou essas questões, procurar o Sistema Único de Saúde. Vai ao SUS, procure ajuda, você vai ser encaminhado a um CAPS, para além do CAPS, entender que você pode procurar e que você pode participar de grupos de ajuda, de mútua ajuda, né, de ajuda mútua, espaços de tratamento. Aqui em São Paulo a gente tem espaços de comunidades terapêuticas, e aí você precisa saber da seriedade dessas comunidades também, porque espaços de abuso e espaços de dominação a gente vai ter sempre. Tem sempre alguém querendo tirar vantagem de um dependente químico e de suas famílias, porque esse é um espaço que gera dinheiro, né? Sim, gera lucro pro traficante, gera lucro para as comunidades terapêuticas que não são sérias, então a gente precisa prestar atenção nisso. Mas o caminho é esse, assim, identificar espaços de seriedade e sobriedade. Então, e ter rede de apoio, né? Então, procurar o SUS, procurar um CAPS, estar disposto a encarar isso como um tratamento sério e ter aí uma rede de apoio que, vez por outra, se faz no espaço familiar, no espaço entre amigos e também nos espaços religiosos, sejam eles de que pertença for, porque esse apoio, essa rede será fundamental para um processo de acompanhamento que é contínuo, que é para a vida toda, né? Eu acho que assim, a primeira coisa é reconhecer que se está doente. Exato. Né? Que eu acho que assim, a negação, né? Eu acho que é o pior que a gente pode ter quando a gente fala de dependência. Exato. Né? A própria pessoa nega, imagina, eu paro quando eu quiser. Né? Eu tenho controle, né? E a família acredita. Né? Então, num primeiro momento, não, isso não está acontecendo com meu filho, né? Isso não está acontecendo com a gente, não. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é aceitar, né? Buscar ajuda onde toda essa questão que a Lídia trouxe. E eu acho que também é estar preparado para recaídas, faz parte. Isso. Tá? Então, assim, todo dependente é muito difícil, né? As pessoas acreditam, não, ele se droga porque quer. Não, ninguém se droga porque quer. É uma compulsão, é doença, né? É um sofrimento gigantesco para aquela pessoa, né? Então, assim, a gente precisa fortalecer essa pessoa para que ela consiga superar. Só que faz parte do processo a própria recaída dessa pessoa. Ela vai melhora. Aí, por algum gatilho, por alguma desestruturação no ambiente, porque alguém disse alguma coisa, ela pode ter a recaída. E assim ela vai indo até que essas recaídas se tornam um pouco mais escassas, vão diminuindo. Isso faz parte. Eu acho que é muito importante a gente não estigmatizar o dependente, né? Quando a gente fala de dependente, ainda tem
para muitos essa conotação de marginalidade, Exato. para muitos tem a conotação de o cara que não faz nada da vida, que não é um cara sério, ou moça séria, tanto faz. Não, né? Só que não, né? Não é por aí. Então, eu acho que é nesse sentido. E aí, eu acho que o mais importante é as pessoas persistirem em alguma coisa que possa apoiá-las nessa reestruturação, nessa retomada, né? Seja lá o caminho que for, pode ser terapêutico, pode ser comunidade, pode ser yoga, pode ser religião, pode ser a família. Agora, não esquecer que a família, ela é tão dependente quanto aquela pessoa. É verdade. E aí a gente precisa tratar também a família, que não raramente é nessa família, por alguma dinâmica, por alguns gatilhos, que às vezes aparece a doença. Exato. Né? Então, assim, a família é tão dependente quanto aquela pessoa. Então, não adianta eu dizer, não, eu vou internar o meu filho porque o problema está com ele. Não. Até porque é uma forma de eu me afastar desse problema temporariamente. Somos corresponsáveis. Somos corresponsáveis, né? Então, se ele está lá, eu também deveria estar. Exato. Né? Numa forma de tratamento, de acompanhamento, de engajamento. É interessante ter essa percepção, né? Que eu também tenho uma responsabilidade, né? Claro. E que a gente se ausenta, tem famílias que se ausentam. E talvez o tratamento se torna mais difícil por isso, porque abandona por constrangimento, por não entender, por não querer entender e por ter uma influência e que não quer se reconhecer, né? Não, e às vezes a família acha que é o melhor mesmo. Então, aquela família que super protege, que sai junto, que coloca um monte de gente para acompanhar aquela pessoa para ela não ter uma recaída. Não, a família é tão doente. A droga acaba sendo tão central na vida daquela família quanto é para aquela pessoa. Né? E ela acaba reproduzindo, repetindo, né? Vamos dizer assim, abrindo espaço para droga no seu dia a dia. Né? Vocês sabem que a gente ocupa o segundo lugar no ranking mundial de consumo de drogas, né? A gente fica atrás só dos Estados Unidos. Gente, e assim, a gente tem uma coisa que eu acho que é um pouco da glamorização. Era isso, exatamente. A gente tem um pouco dessa coisa de, é bacana. Então é o adolescente que, vou me sentir gente grande, eu vou tomar uma. Ou a pessoa de mais idade que diz, vou ficar o jovenzão porque tô usando, entrando na vibe da juventude. Eu chego em casa, eu tô estressado, trabalhei muito, deixa eu tomar umas, né? E esse sutilmente, socialmente, sabe, começa por isso. É o social. Exatamente. É o social. Quando você vê, você já percebe que não é tão social assim, né? E é muito sutil, né, Lídia? E tem uma coisa que a gente precisa sempre pensar, né? Que social é esse, né? Uma vez eu estava conversando com um jovem dependente químico, nesse processo em que eu trabalhava com dependentes. Era um jovem de classe média e aí ele me contando que ele chega para o consumo fazendo uso da maconha recreativa. Eu nem vou entrar em detalhes assim sobre as questões de recreativo. Mas aí eu queria fazer uma leitura social disso, né? Sim. E aí eu joguei pra ele, falei, então vamos pensar comigo. O que você tá chamando de recreativo é aquilo que dá um barato de vez em quando, que faz com que você fique sociável, que você interaja com seu grupo. É isso, né? É um consumo regrado, que você consegue ter controle. E aí eu disse pra ele assim, então vamos de novo. É um consumo regrado, você consegue ter controle, mas veja, olha as outras dependências que foram chegando por conta dessa questão da maconha recreativa. E para além disso, que daí eu acho que nem vou fazer um julgamento de valores ou de moral, eu sempre preciso pensar num outro extremo. E aí é sempre a minha leitura social, porque eu interpreto a vida de onde os meus pés pisam, sempre. Quem é que trouxe essa maconha pra ti? Geralmente, e aí ele vai me dizer, eu pego em tal lugar com fulano, e aí os bairros que a gente conhece, porque todo mundo conhece, a gente não pode se fazer de rogado e nem tapar sol com peneira, e aí quem é que vende? Qual é o aviãozinho que trouxe essa droga pra você? E aí eu fiz uma leitura enquanto mulher preta de periferia. Vai ser uma criança preta da periferia que vai trazer isso pra você consumir. Então a gente vai atinando outros gatilhos e outros problemas sociais. Né? Tem outras famílias envolvidas, tem outras questões sociais envolvidas. Enquanto você está fazendo esse uso recreativo, tem um tanto de criança lá que não está na recreação.
E era aquela criança, porque é isso que diz a nossa Constituição e o direito da criança. Que toda criança tem direito de brincar. E tem criança negra de periferia sendo usada de aviãozinho para trazer a maconha recreativa. E a gente não pode tapar o sol com a peneira e fazer de conta que isso não existe. E aí, quando a gente trouxe essa conversa, quando eu fiz essa conversa com esse jovem, ele me olhou assim e disse, você tem razão. E daí caiu uma bigorna, não é a ficha, é uma bigorna. Porque as drogas, elas estão ligadas a outras questões, né? Elas estão ligadas a um sistema e uma movimentação monetária muito gigante. Tem alguém lucrando muito com a existência de uma Cracolândia. Tem alguém lucrando muito com uma maconha recreativa. Enquanto tem um tanto de outras famílias sofrendo com essas questões. Hoje de manhã eu vinha para cá e ouvia no rádio as notícias sobre os moradores do centro de São Paulo que estão, assim, trancados em sua casa, vivendo num sistema de trancafiamento, porque a cidade está dominada pelas cracolândias e porque o sistema de saúde não, o sistema de segurança oferece monitoramentos pontuais. Então, é o horário da escola das crianças, é o horário de saída, mas nos outros momentos, essas famílias estão presas. Dizia até da mudança do comportamento, assim, das famílias do centro que não usam mais delivery. Porque não tem atendimento delivery ali. É perigoso, não tem segurança. Quer dizer, é uma coisa que a gente está dizendo aqui, né, do menor, assim, na situação menor, num olhar para uma situação menor, que é a questão da dependência, mas que vai gerando um tanto de outros problemas sociais e que precisam ser encarados. Social, urbano. Com certeza. Porque vai mexer com segurança, que vai mexer com estrutura, que vai mexer com o direito da criança, que vai mexer com a questão da escolaridade, que vai mexer com o passado escravocrata desse país, que se estabelece por forma de opressão às populações negras periféricas. São muitas coisas envolvidas, está para além da dependência e da recreação. Com certeza, eu acho que assim, esse é o contexto, mas a gente não pode esquecer, perder de vista, né? Tem todas essas questões sociais, sem dúvida, mas a gente não pode perder de vista, assim, por que a pessoa vai lá e busca, né, uma substância, né? Qual é a sua motivação? Tem a questão de pertencimento, tem a questão da glamorização, tem a questão dos vazios internos, das dificuldades. Cada vez mais nós vivemos uma sociedade da imagem, né? Onde o ter prevalece ao ser. Então, a frustração por não se ter também é uma coisa que gera uma instabilidade que muitas pessoas buscam. E a gente não pode esquecer que para cada até faixa etária, vamos dizer assim, para cada grupo, né? Tem algumas drogas que têm a entrada. Então, eu fico muito abismada quando eu vejo cada vez mais pessoas mais jovens, adolescentes, quase que crianças, com fácil acesso a drogas de qualquer tipo, a substâncias de qualquer forma. Então, é fácil você começar a beber muito cedo, né? A despeito de você só poder vender bebida alcoólica para maiores de 18, isso não é verdade. Não existe, né? Não existe. O acesso a tabaco, o acesso a outras substâncias, maconha como sendo a porta de entrada para outras substâncias, em outras faixas etárias, para outros gêneros, a questão, por exemplo, dos medicamentos, então, anfetaminas e etc., né? Então eu não consigo sentir dor, então deixa eu tomar um analgésico. E isso também vai gerando aí, desencadeando alguns comportamentos. Então, assim, se a gente parar para pensar, a gente vive um momento social, sem dúvida, onde a gente não pode sentir dor. Porque sentir dor, ou vazio, ou angústia, é errado, né? E aí eu vou buscar encontrar algum refúgio nisso. E criamos uma sociedade doente, né? Com certeza. O tempo todo. Com certeza. Porque não consegue lidar com a sua angústia, com a sua dor. A gente chega assim, enquanto, por exemplo, eu sofro, né? Eu sou de uma classe média, eu sofro, então eu tenho uma condição XYZ. Isso. Vou fazer a minha terapia, o que é importante. Vou ali buscar, eventualmente, eu preciso de uma medicação para me ajudar a controlar, ou se eu precisar, eu vou procurar uma comunidade terapêutica, bacana. Agora, se eu venho de uma região periférica, se a minha família não quer mais saber de mim,
e eu vou parar lá no centro da cidade, eu tenho que, para alimentar a minha doença, eu preciso cometer, às vezes, alguns atos de violência até para poder sobreviver. Exatamente. E é onde a gente acaba impactando em outros aspectos sociais, tão doentios quanto. Né? E é onde se torna a dependência, ela sai, né, do âmbito, vamos dizer assim, do privado e vai para uma esfera pública, né, onde você não tem políticas públicas adequadas que deem conta da dependência química. Eu tô aqui lembrando, quando eu trabalhava com os meninos aqui no Arujá, né, vez por outra, nos processos de recaída, a gente tinha novamente o acolhimento desses meninos para esse tempo de recuperação lá na comunidade terapêutica. E alguns falavam sobre ter passado pela Cracolândia pela curiosidade. Porque você vê aquilo na TV e você fica pensando, não é possível que é isso tudo. Então, esse estímulo, essa curiosidade que desperta nessa juventude, ou enfim, nas pessoas que fazem uso de entorpecentes, essa curiosidade que faz com que você vá até lá só para testar sua resistência. Deixa eu ver se é isso tudo mesmo, como é que eu me comporto diante disso. Então, isso também é uma questão. Uma outra questão explodiu recentemente, né, na mídia, a questão das drogas manipuladas e que as pessoas estavam chamando de super maconha. Eu não sei se vocês acompanharam isso, que eram as drogas sintéticas pensadas em laboratório. E que também traziam uma glamorização. Porque se eu falo que é super, para alguém que depende, é claro que eu vou querer. Né? É super, que efeito será que dá? Qual é o barato que isso vai produzir em mim? E até que as comunidades, os meios de comunicação compreenderam que não dá para usar esse termo de super, porque isso traz status para a droga, então pararam de trazer esse tema, pararam de tratar assim, né? Começaram a tratar como, de fato, é uma droga manipulada e que traz tantos outros problemas, né? Então, acho que é um aspecto que a gente precisa pensar. E um terceiro aspecto, que daria muito pano para manga, mas eu acho que a gente pode parar por aqui, é pensar no uso como um elemento emagrecedor. Vez por outra, a gente ouvia histórias, e aí isso pensando nas comunidades terapêuticas femininas, isso ainda era muito maior, porque a gente quer normatizar e quer criar padrão sobre o corpo feminino. Sim. O quanto meninas iam para o mundo das drogas porque inibe fome, te faz emagrecer, te faz perder peso, e aí elas vão nesse processo de achar que eu tenho controle e aí faz uso para alcançar o corpo ideal. Existe aí algum naipe de drogas, enfim, que são muito utilizadas por determinados nichos profissionais, porque as pessoas precisam estar mais despertas, mais super-homens e mulheres, mais antenados, mais ligados. Com corpos que atingem esse padrão esperado socialmente. Com corpos, ou às vezes até do ponto de vista cognitivo. Né? Porque a gente tem uma variação até nas drogas, algumas têm efeito mais depressor, outras são mais... dão uma levantada. Então, nesse sentido, que se faz acaba se fazendo esse uso de uma forma desenfreada, né? Assim, eu acho que tudo é uma questão de... eu acho que limites, né? Eu acho que é tudo... que lugar que a droga vai ocupar na minha vida, independente seja ela qual for, quais são as minhas motivações, né? E com que limite, né? Essa curiosidade que move o mundo, ela precisa ser usada para outras coisas. Então, pensar onde é que eu estou usando a minha curiosidade, para onde é que eu estou canalizando as minhas questões. E entender que a gente é gente, que gente tem buraco na alma, que gente tem buraco na vida. E que eu não preciso tapá-lo o tempo todo, mas eu preciso encarar também os meus vazios, né? E tentar seguir a vida, né? Claro que não é mágico, né? Nem todo mundo tem essa resistência. Mas é entender que eu não preciso fazer uso de substâncias para tentar levar a vida com mais leveza, né? É necessário que a gente pense em outros caminhos. E que eu sei, envolvem políticas públicas. E que eu sei, estão ligadas às relações de gênero, classe e raça. Eu sei. Mas que é possível,
quando a gente se estabelece ou quando a gente se organiza minimamente, tentando encarar as nossas realidades, buscando convivência, buscando grupos de apoio e tentando minimamente encarar o que somos e quem somos, né? O autoconhecimento acho que ajuda nesse nosso processo de preservação da vida. Com certeza. E assim, só lembrando, a gente fala muito de droga, mas quando a gente fala de dependência, não é só droga. Exato, né? E o que a gente está chamando? A gente tem aí o álcool, por exemplo. Que também é droga. Também é droga. É encarar isso, desmistificar isso é importante. Absolutamente e sendo estimulado, né? Sim. Ninguém consegue pensar o sextou sem o chopinho, ninguém consegue pensar o Réveillon sem o champanhe. Né? Então, assim, o quanto a gente estimula, né? Isso depende também de alguns fatores culturais, né? Então, é nesse sentido. Eu acho que não entra numa hipocrisia de não, droga não, isso não, aquilo não, lógico. Mas, assim, vamos repensar a vida e vamos repensar o que é doença, quando é que eu perco o controle, quando é que é legal e quando é over, né, para minha vida, né, nesse sentido. Então é isso, gente. Nós finalizamos a nossa roda de conversa com o tema dependência química e até a próxima roda de conversa. Vai estar esse link nas redes sociais e se você perdeu, você pode ir lá, clicar e assistir. Até mais!